E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, paciência, essencial para experimentar o melhor de Deus. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, imediatamente, o Espírito Santo entrou em sua vida para selá-lo como Filho de Deus. É por isso que sabemos que estamos eternamente seguros. É a obra dele, não nossa conduta, que nos torna aceitáveis para Deus. E ao fazer isso, quando penso nisso, penso no fato de que o Espírito Santo nos selou e nos preparou para fazer tudo o que nos chamou a fazer. Muitas pessoas viverão a vida na igreja, batizadas desde cedo, ouviram muitos e muitos sermões, e elas nunca vão entender que Deus nunca quis que elas vivessem a vida cristã. Nunca. Ele pretendia que eles permitissem que o Espírito Santo, que vive nele, vivesse a vida do Senhor Jesus Cristo. Então, não estamos apenas preparados para a salvação. Ele nos preparou para fazer tudo o que Ele nos chamou para fazer, seja lá o que Ele planejou para sermos ou para fazermos. Então, quando você pensa na sua vida, pensa nos desafios que enfrenta, lembre-se disso, que você já está capacitado pelo Espírito Santo para viver e enfrentar qualquer situação, qualquer circunstância na vida. Ele não apenas nos salvou e deixou que nos virássemos da melhor forma. Então, quando você pensa na sua vida e pensa nas coisas que enfrenta, quando enfrenta dificuldades, você diria que é uma pessoa paciente? E a verdade é que todos nós provavelmente temos áreas na vida que é difícil para nós manter ou sustentar o que pensamos ou o que gostaríamos de fazer. Mas paciência é um dom de Deus. Mas não é algo que desenvolvemos. É um dom de Deus pelo Espírito Santo. Quando você foi salvo, Ele te selou como um de seus filhos e começou a liberar em sua vida, se você o permitiu, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência. E é sobre o que quero falar. Quero falar sobre toda essa questão de quão essencial é que você e eu experimentemos a paciência de Deus em nossa vida, porque isso afeta tudo aquilo que fazemos. E um dos principais objetivos é de nos permitir caminhar pacientemente na nossa vida cristã. Então, ouça isso. Salmo 27, verso 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e que o teu coração se fortifique. Sim, espere pelo Senhor, mas por que ele diria isso? Porque para esperar pelo Senhor, às vezes, devemos ser fortes e devemos ter coragem. Porque, às vezes, as pressões estão lá para tomarmos decisões em nossa vida. Marido e esposa, família, negócios, seja o que for. Ele diz, espere. No Salmo 37, no versículo 7, ele diz 3 vezes, descansa no Senhor nesta passagem, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olhe para isso. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Se inclinou, Ele ouviu sobre o que eu estava falando com Ele, e ouviu o meu clamor. Então, paciência é muito importante em cada aspecto da vida. Então, como você definiria paciência se alguém dissesse, bem, explique, defina paciência para mim? O que você diria? É a resistência silenciosa e sem reclamações, sob estresse ou irritação, ou temperamento explosivo? Então pergunte a si mesmo, você é calmo e não reclama quando as coisas não saem do seu jeito? E deixa eu te dar a mais simples definição de paciência. Ouça isso. Paciência é a vontade de esperar. Tudo o que precisa saber. Paciência é a vontade de esperar. Ou seja, situações surgem em nosso caminho e devemos tomar decisões. No entanto, há momentos que não sabemos o que fazer, ou momentos em que Deus nos dá um freio em nosso espírito e temos que tomar uma decisão.
Vou esperar pela direção de Deus ou não vou? A maioria das pessoas não quer esperar. Elas querem que Deus haja no cronograma delas. Pense sobre isso. Nós reconhecemos que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Nós reconhecemos que Ele sabe tudo sobre nós. Nós reconhecemos que Ele sabe o que é melhor para nós. No entanto, chegamos àquelas situações em que Deus nos manda esperar e não queremos esperar. Então, inventamos todos os motivos pelos quais não deveríamos esperar. Olhamos para as outras pessoas, eles têm isso, têm aquilo, e por quê? Por que deveríamos esperar? Porque Deus, em seu infinito amor e poder por nós, sabe que em certos momentos da nossa vida, certas coisas não encaixam. Isto é, Deus nos criou para fazer o quê? Viver para Ele, servi-lo e refletir a Ele. Ele nos criou para viver a vida que Ele colocou dentro de nós. Sempre que eu quero algo que Ele não quer que eu tenha e eu insisto em ter, estou sendo impaciente. Sempre que pressionamos Deus, Deus, eu já esperei muito tempo, já está na hora de receber o que eu quero. Veja isso, Deus é o seu maior protetor. Quando Ele diz não, ouça, não pense como Deus rejeitando você, é Deus fazendo o quê? Protegendo você. Quando Deus diz não, é uma palavra de proteção. Muitas vezes pensamos, Deus, se tu me amas, me deixe ter isso, aquilo outro. É a vontade de esperar. Então pergunte a si mesmo, você diria que você é uma pessoa paciente? Pense nisso por um momento. Diria que é uma pessoa paciente? Isto é, que você calmamente tolera os atrasos que Deus coloca em sua vida quando Ele diz não. Você vem a Ele com algo que acredita ser a vontade de Deus para sua vida? Pergunta a Ele sobre isso. No entanto, veja isso, eis o que acontece. Você pergunta a Ele sobre isso e você não ouve nada. Você pergunta a Ele sobre isso e você não ouve nada, então diz, Deus não disse que deve estar tudo bem, porque Deus não disse que eu não podia. Jamais siga este caminho. Se você disser, eu vou fazer isso porque Deus não disse que eu não deveria, o que dizer sobre esperar que Deus lhe diga o que você deve? Então, podemos manipular a palavra, podemos manipular circunstâncias para justificar nossos próprios desejos, quando muitas vezes eles são obstáculos em nossa vida, são sementes da destruição em nossa vida, porque quando estamos dispostos a esperar por Deus, ouça, você concorda que Deus ama você? Concorda com isso? Diga amém. Alguns concordam, outros não. De fato, Deus ama você. Vou te perguntar uma coisa. Você ama seus filhos? Vamos lá. Vocês amam seus filhos? Ok. Se eles pedirem algo que você sabe que vai machucá-los, você vai dar a eles? Porque você espera que Deus faça isso. Você pede a Deus uma coisa, algumas vezes Deus diz não. Ouça isso. Quando você foi salvo, o Espírito Santo selou você como um filho de Deus, vive dentro de você 24 horas por dia. Um dos propósitos principais de ter seu nome no livro da vida do Cordeiro, tendo selado você como filho de Deus para sempre, Ele vive dentro de você para direcioná-lo, para dar direção à sua vida. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência. Isso é parte do que Ele fez em nossa vida. Então você tem dentro de você a absoluta verdade, a bússola correta, aquele que vai lhe dar a direção correta toda vez que você lhe pedir. É quem Ele é. Porque Deus sabe o quão complicada a vida é. Ele não nos deixou aqui sem o Espírito. Ele disse aos seus discípulos, Ele disse, permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você não pode viver a vida que Deus deu a você sem o Espírito Santo. Então, foi exatamente o que fizeram, esperaram que Ele viesse e habitasse neles. Quando você foi salvo, o Espírito Santo entrou em sua vida, selou você como filho de Deus. Você é sempre um filho de Deus, não pode se perder. Uma vez selado pelo sangue de Jesus, não pode se perder. Mas pode certamente estragar sua vida por não ouvir o Espírito Santo, que veio morar dentro de você para dar direção, orientação e clareza em cada um aspecto da sua vida. Então, paciência é fundamental. Ouça o que ele diz. O fruto do Espírito, isto é, você pode esperar que o Espírito Santo se expresse das seguintes maneiras: amor, alegria, paz, paciência, para que você tenha aquele que habita em você, disposto a direcioná-lo em cada circunstância da vida. Então pense nisso por um momento.
O que é exigido de nós para termos paciência? Primeiro de tudo, eu tenho que ter fé em Deus. Tenho fé em Deus para crer que Ele direcionará a mim cada uma vez no que quer que eu precise, em qualquer direção, porque Ele nos prometeu fazer isso. Segundo, devo ter o espírito de obediência. Se eu tenho um espírito obediente, eu escolho obedecer a Deus. Eu posso falhar nisso ao perder o foco de alguma forma, mas o Espírito Santo está lá para nos capacitar, nos dar orientação para fazer o quê? Para seguir a Ele. Então, é claro, eis o que acontece. O discernimento do tempo de Deus. O Espírito Santo nos mostrará quando. Muitas vezes pediremos a Ele algo que não é sua vontade no momento. Não é o seu plano agora, mas seu plano para depois. E o que temos que fazer é ser sábios o bastante para dizer, ok, Deus, se não é a sua vontade, ou se não é a sua vontade agora, dá-me a graça para esperar, até que o Senhor me dê permissão para ter ou para ir, seja o que for. Então, se eu vou ser paciente, eu tenho que amar a Deus. Se eu não amar a Deus, não serei paciente. Se eu não o amo, eu quero agora. Se eu não o amo, eu quero que as coisas funcionem do meu jeito quando eu quiser. E se eu vou ser paciente, eu tenho que amá-lo, ou seja, se eu o amo, serei paciente. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas não existe mais. Se eu o amo, serei paciente. Se eu não o amo, não confio nele. Eu não serei paciente. Então pergunte a si mesmo, você seria considerado por seu marido, sua esposa, seus amigos, pessoas com quem trabalha? Eles veem você como uma pessoa paciente? Só tem duas respostas, sim ou não. Eles veem ou não veem? É por causa da sua conduta, da sua conversa e do seu caráter perto deles. Se eu amo a mim mesmo, se eu amo as coisas, se eu amo as pessoas, mais do que eu amo a Deus, eu vou satisfazer a mim mesmo. Mas Deus quer o melhor para os seus filhos. Não há uma única pessoa que possa dizer, Deus não quer o melhor para mim, sim, Ele quer. Bem, se Ele quisesse, teria me dado ele ou ela, isto ou aquilo. Não, a razão por que não te deu isso é porque realmente ama você. Porque o amor de Deus por nós não tem limitações. E esse amor é tão poderoso que Deus vai dizer não. Quando Ele sabe que o que queremos não vem dele, Ele nos fará saber. O fruto do Espírito é paciência, disposto a esperar muito tempo, quando necessário. Então pergunte a si mesmo se é verdade. Agora, é preciso coragem para ser obediente a Deus. É preciso coragem para ser paciente. Porque, às vezes, posso lembrar de momentos em minha vida em que pensei, bem, Senhor, estou chegando ao limite aqui, e se você não fizer algo logo, eu vou cair no abismo. O quê? Sabe o que tem do outro lado do abismo? O Deus Todo-Poderoso. Você não vai cair no abismo. Há momentos em que Deus nos deixa chegar muito, muito perto do que pensamos, ser um desespero, imutável e final, mas Ele sempre está lá. Ele é um Deus de amor, de direção, orientação e conselho em nossa vida. Requer coragem para confiar nele e, de forma simples, devo estar determinado a esperar. Agora, eu poderia dar muitas ilustrações de pessoas ao longo dos anos que eu aconselhei a esperar sobre algo que eles iriam adquirir, ou sobre algo em seu casamento, ou esperar sobre algo relacionado aos filhos, ou jovens que estavam tomando decisões sobre faculdade e tudo mais. Cada uma vez que posso me lembrar, quando uma pessoa ouviu um conselho piedoso e escolheu fazer do seu jeito, isso nunca terminou da maneira que pretendiam. Quer saber por que Deus quer o melhor para nós? E ele diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Veja isso. Nós começamos dizendo que a paciência é o fruto do Espírito, é um dom de Deus. O que significa que você tem dentro de você a capacidade de fazer escolhas sábias. O fruto do Espírito é paciência. O Espírito de Deus exercerá a paciência em você, por você, para você, através de você, em seu favor, porque esta é a vontade de Deus para nós. Que sigamos a sua vontade, andemos no seu caminho.
E Deus sabe que há tempos difíceis e situações difíceis que enfrentamos. E às vezes não sabemos o que fazer. Ele está lá para nos mostrar o que fazer. Se você é um seguidor de Jesus, se você é um cristão, se você confiou em Deus em sua vida como seu Salvador, você tem em você o maior, o supremo, o grande, o eterno conselheiro para cada situação na vida sem qualquer exceção. Ele o direcionará. Deus não reteria a verdade de você. Ele não vai reter o conselho sábio de você. Se você não tem um conselho sábio é porque você não pediu a Ele. Ele quer isso por quê? Porque Ele ama você incondicionalmente. Ele quer o melhor para você, não importa o quê. Então, o fruto do Espírito é paciência. Paciência não é um assunto popular. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Porque nós queremos o que queremos, quando queremos, do jeito que queremos. É isso. Então vamos pensar nisso por um momento. Por que nós dizemos que a paciência é essencial para experimentarmos o melhor de Deus? Número 1. É essencial para uma vida de obediência a Deus. Se vou obedecer a Deus, tenho que ouvi-lo. Devo ouvi-lo e devo obedecê-lo. Se eu vou obedecer a Deus, devo estar disposto a renunciar aos meus próprios desejos e opiniões pessoais, às vezes, para fazer o que Ele diz. Isso é Deus me amando. Veja isso. O que quer que esteja passando, está orando sobre isso, e Deus diz não para você, veja isso. Quando Ele diz não para você, o que Ele está dizendo? Eis o que está dizendo. Eu amo você. O não de Deus é eu te amo. Alguém diz, bem, quando Deus diz não para mim, eu fico com raiva. Não. Quando Deus diz não, está dizendo eu te amo. Então pense sobre isso. É essencial para construir um bom relacionamento com as pessoas. Ou seja, paciência. Se quisermos ter bons amigos, devemos ser pacientes com eles. E não preciso te dizer, se você é casado, você deve ter paciência um com o outro. No seu trabalho, deve ter paciência. Não é apenas um dom de Deus, é um requerimento para se sair bem na vida. Com seus filhos, seu marido, sua esposa. Se você vive com alguém que não tem paciência, essa é uma situação muito, muito difícil. Todos nós precisamos expressar paciência e todos nós precisamos ser capazes de expressar essa paciência com os outros, porque outras pessoas cometem erros. Todos podemos perder a paciência se não tivermos cuidado. Mas percebe uma coisa, a impaciência nunca cura nada. Não cura. Você tem dentro de você o Espírito Santo, que lhe dará uma clara direção sobre qualquer coisa em sua vida que esteja preocupado, qualquer coisa, qualquer relacionamento, seja o que for. E pense sobre isso. O tempo é muito importante. O tempo é muito importante nos esportes, nas finanças, importante nos relacionamentos, importante na guerra, importante na fotografia. O tempo é muito importante. Deus está sempre lá. Dentro de você, como seguidor de Jesus, tem o Espírito Santo em você para lhe dar uma clara direção em toda e qualquer circunstância da vida, se estiver disposto a esperar. Quando Deus diz espere, eis o que você está ouvindo. Estou amando você. É o que Ele está fazendo. Está nos amando quando nos diz para esperar. Lembra que dissemos que paciência é simplesmente a vontade de esperar. E, quando esperamos, vemos Deus em ação. E muitas vezes eu vi isso em minha própria vida, tendo que esperar sobre algo, então ver Deus finalmente trazer uma conclusão. Muitas e muitas e muitas vezes. Minha resposta tem sido: obrigado, Jesus, obrigado, querido Deus, porque eu esperei. Obrigado, Jesus, por não ter passado à sua frente. Muitas pessoas hoje, provavelmente, estão infelizes porque elas se recusaram a esperar em Deus por direção sobre algo em suas vidas. Muitas pessoas em sérios problemas hoje porque não esperaram. Quantas vezes conversei com pessoas casadas que me disseram: eu não deveria ter feito aquilo, e porque fez, bem, e me dão algum motivo. Ou tomei essa decisão em minha vida e nunca pensei em perguntar a Deus. Que eu quero que você veja uma coisa simples. Deus ama você
Ele criou você, tem um propósito para a sua vida, talvez você não saiba qual é. Pode ter vivido quase toda a sua vida, sem nunca perguntar nada a Deus, mas estou lhe dizendo, Ele ama você, Ele salvou você, Ele tem um propósito para a sua vida, um plano para a sua vida, e Ele vai tornar claro, se você pedir a Ele e relaxar. Não o pressione. Ou seja, você diz, eu esperei 2 semanas, já é o bastante. É tempo suficiente para sua mente infinita, mas não tempo suficiente. Veja isso. Vou te fazer uma pergunta. Deus é perfeito? Diga amém. Bem, Ele está atrasado? Então por que não esperamos? Se dizemos que Ele é perfeito e Ele não está atrasado, então, se estou esperando, estou no tempo certo. Estou esperando até que Deus diga, este é o momento. Estou te dizendo de todo o meu coração, você nunca vai perder. Nunca, 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 nunca perde. Esperando em Deus. Confie nele. Ouça-o. Espere nele e veja o que acontece. Mas se você nunca creu em Jesus como seu Salvador, nada disso funciona. Não funciona. Então simplesmente te digo isso. Você lutará pela vida e cometerá muitos erros e acabará num desastre, sem Cristo em sua vida. Mas se estiver disposto que Ele perdoe seus pecados, entregando sua vida a Ele, você terá esse incrível, eterno, onipotente recurso, o Espírito Santo dando direção, orientação e tempo perfeito, se você o ouvir. E quero encorajar você, se ainda não é salvo, se não aceitou a Cristo, resolva essa questão e deixe o Senhor Jesus Cristo se tornar o mestre da sua vida. A vida vai mudar. Ouça, não viva uma vida fora da vontade de Deus, porque fazer isso é viver fora da bênção de Deus. Pai, nós te amamos, te louvamos e te agradecemos porque você nunca comete um erro. Sempre perfeito. Seu tempo sempre é perfeito. Oramos para que o Espírito Santo fale com cada uma pessoa aqui. Que todos nós nos examinemos mais uma vez sobre o grau de paciência que temos ou não temos. Você sabe quem está sentado aqui neste momento, que está tomando uma decisão nesta tarde, amanhã ou nesta semana, ou antes que a semana termine. Uma decisão importante em sua vida. Deus, eu oro para que lhes dê sabedoria, o bastante para esperar até que eles ouçam claramente de ti o que devem fazer. E estarem confiantes que você sempre lhes dará orientação clara em todas as coisas. Nós te amamos, te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. A saudação inicial de Paulo na carta aos Gálatas apresenta um forte contraste com a maioria de seus outros escritos. Em vez de encorajamento e desafio aos novos convertidos, ele escreveu estas palavras: Admiro-me de que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Essa repreensão severa foi causada principalmente pela influência de líderes judeus nessa igreja primitiva e pela corrupção de seu sistema de crenças que havia começado a ocorrer. As igrejas da Galácia estavam localizadas na porção oriental da Ásia Menor, na atual Turquia. Era composta por várias cidades e recebe seu nome das tribos gaélicas que muito antes dessa época haviam se estabelecido na área. Em 25 a.C., todo o território foi anexado e tornou-se uma província sob o Império Romano. Paulo provavelmente investiu nessa área em sua primeira viagem missionária por volta de 47 depois de Cristo e foi peça fundamental no estabelecimento dessas primeiras comunidades, povoadas predominantemente por convertidos
dos gentios, os crentes gálatas cederam à pressão de adicionar obras da lei mosaica à sua fé. Eles começaram a acreditar que as regras e regulamentos do Antigo Testamento eram a medida da nossa aceitação diante de Deus e que minavam uma doutrina fundamental do cristianismo, a justificação pela fé. A palavra para justificar no Novo Testamento é dikaió e significa ser declarado justo aos olhos de Deus. Esta mesma palavra é usada como um termo jurídico, significando neste contexto que Deus nos livrou de todas as acusações relacionadas ao nosso pecado e nos declara inocentes. O seu ponto, e na verdade todo o tema da carta, é que todos, sejam judeus ou gentios, não são justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É Cristo e somente Cristo. Nenhum esforço bom de nossa parte nos torna mais aceitáveis a Ele, e nenhum fracasso nos afasta. Você está se perguntando como você pode possuir esse magnífico dom da justificação? O Dr. Stanley explica. A graça de Deus é a sua benevolência e bondade que envolve o seu perdão e bênção para com todos nós, todos os dias de nossas vidas, apesar do que merecemos. Isto é justificação. É Deus nos declarando justos diante dele, não porque merecemos, mas porque Jesus pagou toda a nossa dívida quando ele morreu no Calvário. E é disso que se trata a redenção, a salvação, a cruz, é sobre tudo isso. Quando ele diz aqui nesta passagem que ele passou por cima, ouçam, passou por cima dos pecados cometidos anteriormente para a demonstração, da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Cristo. É assim que Deus pode ser fielmente Deus Todo-Poderoso e ao mesmo tempo estender a mão e dizer: eu vou te salvar, vou te perdoar, preparar você para o céu, torná-lo absolutamente irrepreensível diante de mim, apesar de tudo que nós merecemos. Minha fé deve estar baseada na palavra de Deus. O que a Bíblia diz? No princípio, Deus criou estas palavras como fundamento de tudo. A santa palavra de Deus é inestimável na vida de um discípulo de Jesus. As Sagradas Escrituras são aquilo que nós, como seguidores de Jesus, baseamos nossas vidas. Por isso é imperativo que amemos a sua palavra. Isso não é apenas uma fumaça e espelho, isso é realidade. Você não tem como escapar de ver Jesus em todos os lugares na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o Criador dos céus e da terra nos acolhe. Ele é o Messias tão esperado. Isso é grandioso. Você e eu devemos desenvolver esse relacionamento contínuo, íntimo, maravilhoso, empolgante, satisfatório, indescritível, incomparável com Deus pessoal. Você ama seu devocional diário em contato? Eu amo meu devocional em contato. Mas você pode estar se perguntando se as letras estão ficando menores esses dias. As letras estão menores? Não poderiam ser meus olhos? O devocional diário em contato agora está disponível em letras grandes. Enquanto outras impressões parecem estar ficando menores, a nossa está ficando maior. Isso é muito melhor. O devocional diário em contato agora é disponível em letras grandes e fáceis de ler. Peça o seu hoje mesmo. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações fiéis e suas ofertas.